Programa Fé e Vida. Oferecimento: água mineral Viva. Beba e sinta a diferença. E Esquema Quente, bar, churrascaria e pizzaria. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer: quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha do céu, vou te consagrar a minha inocência, guarda sem cessar. Azul é teu manto, branco é teu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Estamos juntos em mais um programa Fé e Vida, aqui pela Vim TV. E hoje nós começamos de fato consagrando o programa Fé e Vida à nossa mãe, Nossa Senhora, a mãe da Igreja. Maria, mãe da Igreja, é presença constante na vida do povo que tem fé. E hoje nós temos a alegria de receber no nosso programa duas mães, ou melhor, três, porque no próximo bloco nós também teremos outra presença aqui. E mães que têm uma experiência de fé, que têm uma grande devoção a Nossa Senhora e que têm pedido o auxílio de Nossa Senhora para o bem de seus filhos, para o bem de suas famílias. Sejam bem-vindas. Obrigada, Padre. Obrigada. Então aqui o nome das duas, se não estou enganado, porque vocês já sabem que eu costumo me perder nos nomes, né, das nossas convidadas. O nome das duas é Aline, Nelly. Ela quis cochichar para mim, mas eu estava com o nome na cabeça, isso sabe? Isso é nessa hora que a gente sabe que a pessoa já está dando a dica lá. E você já, eu sabia, né? Sejam bem-vindas, caríssimas. Obrigada. Então vocês fazem parte do movimento Mães que oram pelos filhos. Mães que oram pelos filhos. Conforme temos um banner aqui que vocês trouxeram, não é isso? Sim, sim. Movimento Mães que oram pelos filhos. Famílias restauradas pelo poder da oração de intercessão. Exatamente. Muito bonito. Aí nós temos ali Nossa Senhora, né? O filho na frente, mães que oram pelos filhos. E é interessante porque eu falava de Maria, mãe da Igreja, né? Nossa arquidiocese de Montes Claros é dedicada a Nossa Senhora sob o título de Maria, mãe da Igreja. E vocês vão ver que o banner de vocês traz uma mãe, né, estendendo-se, lançando-se sobre o filho, né? Nossa Senhora lançando-se sobre os filhos, a pedido de vocês que oram. E se vocês observarem aqui também, no nosso cantinho de conversa do programa Fé e Vida, nós temos aqui também algumas características, né, desse título de Nossa Mãe, Nossa Senhora. Uma mãe protetora, uma mãe que abraça, né? Exato, ela estende o manto sobre os seus filhos, os filhos estão debaixo do manto da mãe, né? Se vocês olharem aqui, nós temos um catopê, olha só, né? Sim. Interessante também, né, que o mês de agosto em Montes Claros, né, é o período das festividades dos catopês. Nós temos ali portadores de necessidades especiais, tem alguém com a muleta ali mais embaixo, o homem do campo, né? E o nosso movimento, Padre, ele é um movimento acolhedor. Ele acolhe todas as mães. As mães dos filhos que já se foram, as mães dos filhos do coração,
as mães dos filhos especiais. Então, nós temos dentro do nosso movimento esses ministérios. Olha que maravilha. Então, nós acolhemos todas essas mães. E como que a gente acolhe? Você vai me contar Pelo daqui a poder da pouco. intercessão. Eu quero falar Oração. mais uma coisa curiosa para vocês. É isso. Quando a gente pede à mãe, em qualquer circunstância, minha gente, quando a gente pede para a mãe, a gente pede, na verdade, porque a gente sabe que a mãe está próxima, está perto do filho. Né? Ela, por exemplo, na imagem de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, se vocês observarem ali, uma coisa curiosa, ela nos apresenta o seu filho, que é consolo para todos nós. E ao mesmo tempo, ela está abaixo do filho, para mostrar que ela, mesmo sendo acolhida pela igreja como mãe, mesmo sendo muitas vezes alvo das orações e pedidos de proteção, amparo e auxílio, ela está no alvo das orações, as pessoas vão ao encontro dela, mas tudo ela conduz a Jesus, então ela coloca ele mais alto que ela. A imagem ela traz Jesus mais alto porque ele é mais importante que ela. Exatamente. Ela é rainha, mãe da igreja, é mãe que intercede pelas mães que oram pelos filhos, em virtude, não é, da maternidade que ela recebeu como graça de ser a mãe de Deus, nosso Senhor. Então, assim, eu quis relacionar bastante para a gente ter esta visão, né? Porque muitas vezes, a grande maioria das pessoas, quando se fala da devoção à Nossa Senhora, não há muita consciência, inclusive para além da igreja. Tem gente que tem muito medo das sombras que há em relação à devoção à Nossa Senhora. E a gente procura sempre esclarecer. Eu faço questão de esclarecer na devoção à Nossa Senhora. É em virtude de Jesus, dos méritos de Jesus, né? Até, por exemplo, às vezes as pessoas, quase ninguém, muita gente não sabe, mas o Santuário Nacional de Aparecida, por exemplo, é um grande símbolo, né? De fato, é uma grande expressão da grandeza de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque você entra no Santuário Nacional de Aparecida, quem está no centro? O altar. O altar significa o próprio Cristo. Exatamente. E se vocês olharem dentro do Santuário Nacional de Aparecida, aquele lugar onde as pessoas visitam a imagem de Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora aparece com o olhar voltado para o centro, que é Jesus. Então ela aponta o Filho de Deus, Nosso Senhor. Eu quis fazer esse esclarecimento para você que nos acompanha em casa, mas retomando aqui o norte da nossa conversa, nós estamos hoje no programa Fé e Vida, experimentando a alegria de trazer para fazer o seu depoimento mães que oram pelos filhos, né? Uma experiência de oração, pedindo também intercessão de Nossa Senhora. Nós temos a alegria de ter aqui a Aline, a Nelly, e elas vão falar um pouco dessa experiência do movimento Mães que Oram pelos Filhos. Obrigada. Agora me conte mais o que você começava a dizer para nós sobre esse sentido do movimento. Então, o nosso movimento, ele acolhe todas as mães. Todas as mães. É um movimento que traz aconchego, que traz conforto, que traz carinho. E, inclusive, né, Nelly, uma das coisas que a gente fala muito no movimento é que sozinhas somos pétalas e juntas somos rosas. Porque se a palavra de uma mãe tem poder, imagina a oração de várias mães, né? Então, como o Senhor disse, famílias restauradas pelo poder da oração de intercessão. O que nós oferecemos para essas mães? Oração. Oração. A gente acredita que tudo pode ser mudado através da força da nossa oração. E não só da minha oração, mas da oração em conjunto. De todas aquelas mãezinhas que sentem necessidade de ir ao movimento, né? Que sentem esse carisma do movimento e que se aproximam do movimento procurando esse conforto. Foram vocês que me mandaram lá um recadinho na Noite Católica, quando a gente estava fazendo o show no Parque de Exposições. Foi, né? A né? Cecília, uma mãe que faz parte do grupo com a gente. Hoje ela está no Ministério da Intercessão.
ela pediu, mandou esse recadinho pro senhor, sim. Ele chegou lá e eu fui lá, fiz a consideração. Me fala uma coisa, onde é que o movimento surgiu? Padre, o movimento surgiu em Vitória, né? Vitória do Espírito Santo? Em Espírito Santo, né? Em 2011. Através da necessidade de uma mãe que se sentia culpada por ter trabalho demais, por ter e não ter tempo de dedicar ao seu filho, né, o necessário. Então ela resolveu, nessa carência dela, ela resolveu se juntar a outras mães para que pudessem rezar, para que Deus pudesse dar para ela essa condição também. Não só de uma mãe presente, que ela tanto buscava ser, mas também uma mãe orante. Que bonito. Né? E isso surgiu lá em Vitória. Isso com a filha da nossa coordenadora nacional, que é a fundadora do movimento, Ângela Ábido. Né? Então o movimento ele existe desde 2011. E ele foi reconhecido oficialmente em 2014 pela Arquidiocese do Espírito Santo. E é recente. É um movimento recente. E é enorme. Diríamos que institucionalizado é recente, né? Recente. Mas o histórico das mães as que mães oram pelos filhos há anos, né, padre? É verdade. Mexeu nos filhos, mexeu, né? É uma seara muito profunda. Que maravilha. Então, e hoje parece-me que está bem organizado, né? O movimento é extremamente organizado, né, Nelly? Ele tem toda uma... Também segue uma hierarquia, um cronograma. Nós temos os nossos párocos, que são os nossos orientadores espirituais, onde nós devemos obediência, né? E o movimento, padre, ele é pautado em três pilares. Vamos fazer assim? Como nós estamos nos aproximando do nosso intervalo, nós vamos retomar esses 3 pilares na sequência aí da organização do movimento. Mas vamos pedir à mãe que interceda por nós, para a gente ir para o nosso intervalo. Podem rezar cantando comigo. Mãezinha do céu, vou te consagrar a minha inocência, guarda sem cessar. Azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Nós vamos para um breve intervalo, busque o seu copo com água, fique unida a nós e já havendo essa conversa sobre a importância da oração pelos filhos, já comece a colocar o seu filho, a sua filha em oração, para que ele receba as bênçãos de Deus Nosso Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, Maria Mãe da Igreja, ao término do nosso programa. Voltamos já.